TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Acusado de matar jovem de 19 anos vai a júri popular. O caso chocou a cidade. O corpo da vítima foi encontrado em uma represa da zona rural de Araxá. A prisão de um estelionatário que praticava golpes no comércio. De passagens anteriores pelo estado de Goiás. Inaugurada a instituição para acolher menores vítimas da violência. E a audiência avalia a aplicação de verbas na saúde pública. São os destaques do Jornal Sintonia, que começa agora. Boa noite. Realizada na noite de ontem a cerimônia de inauguração das casas Lar e Abrigo para atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A sede própria teve investimento de R$ 2.800.000 e representa grande avanço no atendimento a esse público. O empreendimento, que fica na Avenida João Moreira Salles, esquina com a Rua Dalci Santos Cunha, no bairro Dona Beija, tem espaço com equipamentos de lazer, educativo, espaço lúdico e acolhimento. As crianças e adolescentes que, por diversas razões, tiveram que ser afastadas de sua família. Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, a construção da sede própria é de suma importância para o desenvolvimento dos trabalhos. Houve um termo de ajustamento de conduta para que parte do recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente fosse aplicado na construção dessas casas. Conforto para os menores de idade quanto aos espaços físicos e no aspecto emocional. Em todos os cômodos tem móveis planejados para atender crianças e adolescentes. A capacidade máxima é de 40, sendo 20 para casa-lar e 20 para casa-abrigo. Autoridades do Legislativo, Executivo e Judiciário participaram da inauguração. O funcionamento das duas casas no mesmo espaço será feito numa área total de 9.200 metros quadrados, sendo 1.700 de edificação. E essa casa vai fazer jus, porque ela é a semente que nós estamos plantando dentro de Araxá, para que dentro de muito pouco tempo nenhuma criança seja abandonada, esquecida, seja realmente desprezada. A audiência pública na Câmara de Vereadores prestou contas dos gastos da Prefeitura com a saúde. O evento contou com a participação de vereadores, representantes do Poder Executivo, servidores da Secretaria de Saúde, imprensa e comunidade, com o principal objetivo de ilustrar em números os atendimentos e serviços prestados pela rede do município. Este é o demonstrativo do relatório do terceiro quadrimestre do ano, referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Todos os recursos que foram arrecadados ao longo do ano foram transmitidos a várias demandas apresentadas na casa. Diane Dutra, que assumiu a pasta em março do ano passado, ressaltou que, apesar das dificuldades enfrentadas pelo país, a Secretaria de Saúde conseguiu manter os serviços, principalmente quando comparado com outras cidades do estado. A gente tem procurado dar uma resolução na atenção primária, depois passar para a atenção básica, né? E isso evitando aquela aglomeração de pacientes na UPA. Então, os números mostram que isso já está acontecendo aos poucos, né? A assessora da Secretaria, Thelma de Mambro, foi a responsável por apresentar os números e falou sobre a estratégia de saúde da família, que realiza por mês em torno de 5.000 consultas da especialidade clínica geral e 10.000 visitas domiciliares. Outro dado importante, é o crescimento do número de especialistas, na oferta de consultas com especialistas, de cirurgias eletivas realizadas no ano de 2018. O encontro foi dirigido pelo presidente da Câmara, Carlos Roberto Rosa, que mencionou o trabalho de fiscalização exercido pelo Poder Legislativo. Esse é o momento também da população participar aqui na Câmara Municipal, de cobrar do secretariado do município
obter uma resposta do município também com relação ao orçamento, a execução do orçamento, o que está sendo previsto, o que está sendo gasto. Entre o público presente, estudantes da área de saúde que pela primeira vez entraram em contato com um demonstrativo e reforçaram a importância da participação da comunidade. Para poder estar entendendo melhor, para ver como está sendo distribuído esses recursos, que é tão importante para toda a população. Os dados fecharam o ano de 2018 de forma positiva, ultrapassando a meta mínima de investimento, que é de 15% da arrecadação. Para o vereador Fabiano Santos Cunha, analisar os índices é um dever parlamentar. Nós temos debatido e defendido muito investimentos cada vez maiores nos setores de saúde, tendo em vista que existe sempre uma demanda reprimida. Você vai ver em instantes, ladrões invadem 3 casas em apenas um dia no mesmo bairro. E a lei que proíbe uma prática muito comum no comércio. O Jornal Sintonia volta daqui a pouco. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas. Elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. A polícia procura suspeitos de arrombamentos em 3 residências no bairro Jardim das Oliveiras, deixando os moradores apreensivos. A primeira ocorrência foi registrada às 2 da tarde. O furto foi na rua Geraldo Cândido Victor, os outros 2 à noite, na rua José Inácio de Oliveira. O major da Polícia Militar explica que, com a semelhança dos casos, todos podem ter acontecido no mesmo horário. E os crimes podem ter acontecido de forma consecutiva, só que esse intervalo de tempo aí foi das chegadas das vítimas nas residências. Nós buscamos algumas informações, os casos são similares, então a gente acredita que pode ter sido o mesmo ou os mesmos infratores. Os moradores das 3 residências estavam trabalhando no momento em que a PM acredita que as casas foram arrombadas. Foram furtados celular, cofre com moedas, uma televisão 14 polegadas, dinheiro, chave reserva de uma motocicleta, microsystem, uma bolsa preta e uma cesta básica. Quem reside nas proximidades pode ajudar na busca dos autores. Nós temos o Disque de Denúncia Unificado 181, o 190, e o que nos interessa é a informação e não a identidade da pessoa, que pode nos auxiliar a tirar de circulação esses infratores. O PROCON orienta os consumidores a fazer denúncias quando forem pressionados nas conhecidas vendas casadas, o que pode ser punido pelo Código de Defesa. Quantas vezes, ao solicitar um cheque especial, aumento do limite dele ou outra forma de crédito pessoal, o gerente do banco condiciona a autorização à contratação de um seguro. A venda casada é uma forma de vincular a compra de um produto ou serviço a outro, o que configura em uma prática ilegal. Isso pode implicar em sanções administrativas, multa, interdição do serviço, fechamento do estabelecimento comercial, ou numa ação judicial para que se cesse essa prática ilícita vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa ação é abusiva e proibida, de acordo com o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, ela ainda é muito frequente em diversos tipos de serviços. Além disso, também se considera venda casada quando um fornecedor impõe a contratação de outros produtos ou serviços de empresas parceiras. Por exemplo, uma empresa de eventos que exige que o buffet ou a banda da festa seja indicada por ela, ou quando um estabelecimento de ensino determina o local para a compra de uniforme ou material escolar. Por exemplo, você vai comprar um serviço bancário, é o maior número de reclamações, e eles te condicionam a um seguro, a um título de capitalização, a um outro serviço ou a um outro produto do mesmo banco, etc. Em comum, todas essas situações inibem a liberdade de escolha do consumidor. Por isso, é considerado um crime contra a ordem econômica e contra as relações de consumo. Deve recorrer sempre, bem documentado, aos órgãos de defesa do consumidor. Sendo constatado
essa prática ilícita, o consumidor ele pode procurar os seus direitos, né, por meio do PROCON municipal, quanto da Promotoria de Justiça, ou no juizado especial civil da comarca, onde ali se pode fazer algum tipo também de ação judicial individual. Alunos da Escola Estadual Polivalente, no bairro Santo Antônio, participaram de um estudo com colegas de outras cidades durante a mudança oficial da estação para constatar um velho conceito de quilometragem da Terra. Veja na reportagem. Equinócio de outono, nomenclatura complicada, que acontece 2 vezes no ano e no século XXI contempla os dias 20, 21 e 22 de março. Teoria que comprova uma experiência feita há milhares de anos. Refazendo o experimento de 2 séculos antes de Cristo, em que um matemático ele observou uma diferença na sombra de uma cidade de Alexandria para Siena. Então ele descobriu a distância em quilômetros das 2 cidades e a partir da variação da inclinação do Sol, ele descobriu mais ou menos, naquele momento, 5% de erro, né, muito pouco, que a Terra tem mais ou menos 40 mil quilômetros de circunferência. Estudantes do 9º ano do ensino fundamental aplicam o que foi realizado sem tecnologia, juntamente com milhares de alunos de todo o país. Devido à latitude de Araxá ser a mesma de outra instituição de ensino na Escola Paulista de Santa Cruz, o trabalho foi feito em conjunto. A experiência é internacional, o mundo inteiro. Esse mesmo dia, nesse mesmo horário do equinócio, o pessoal faz a experiência e tem então um concurso de fotos. Confirmando que a duração do dia e da noite tem o mesmo tempo. Adolescentes escolhidos vão repassar o feito para demais alunos da Escola Estadual Polivalente, além de compartilhar com os demais no interior de São Paulo. E a partir desse triângulo da diferença de São Paulo com aqui, que nossa escola aqui em Araxá, a gente pode fazer uma regra de 3, né, simples, e descobrir também, simulando esse estudo, a circunferência da Terra. Confira agora a previsão do tempo para amanhã. Em Araxá, sexta-feira será de céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura máxima chega aos 25 graus e a mínima 17 graus. Daqui a pouco, júri absolve acusado de matar jovem em 2016 e está preso o autor de muitos prejuízos para comerciantes. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Um homem foi preso pela Polícia Civil acusado de golpes no comércio. A repórter Janaína Silva tem mais detalhes sobre o caso. Foram 3 vítimas somente em Araxá. Eu converso com o delegado Dr. Cristiano Dipp, que explica para a gente como esse homem de 47 anos foi preso. Bem, ele cometeu esses crimes apresentando cheques alterados nas lojas. Ele lavou quimicamente os cheques, inseriu outros dados, foi até 3 estabelecimentos de comércio de Araxá e apresentou-os falsamente como se fosse o titular da conta bancária, repassou esses cheques e obteve essas compras realizadas no comércio local. A partir daí, nós obtivemos a informação de que fizemos o rastreamento do veículo e na cidade do Prata descobrimos que ele já tinha sido preso anteriormente por esse mesmo delito, inclusive passagens anteriores pelo estado de Goiás. Solicitamos, a partir da sua identificação e desse boletim anterior, o mandado de prisão preventiva ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que deferiram o nosso pedido. E chegamos a fazer diligência em Uberlândia, contudo ele tinha se mudado já sabendo dessa situação do mandado de prisão. E recentemente, na cidade de Uberlândia, onde ele reside, ele foi parado numa blitz de trânsito, apresentou-se falsamente, mas, contudo, os policiais conseguiram identificá-lo como sendo aquela pessoa que pesava em seu desfavor o mandado de prisão. A partir daí, ele foi detido.
As aquisições de produtos de forma ilícita aqui em Araxá foram em segmentos diversos. Foram em segmentos diversos. Comprou desde artigos femininos, produtos diversos que ele poderia vender, como baldes de cloro, e comprou pneus de tratores. Então, é uma resposta que a gente está dando para a sociedade e para essas vítimas. Muito obrigada pela entrevista. O prejuízo aqui no município foi de aproximadamente R$ 4.000. Depois de 2 anos e meio do crime, foi a júri popular o acusado de matar a jovem Ana Luísa Ferreira. O caso chocou a cidade. O corpo da vítima foi encontrado em uma represa da zona rural de Araxá. A polícia foi acionada por 2 funcionários de uma fazenda que passaram pelo local e se depararam com o cadáver em estado de decomposição. Após a apuração, a polícia constatou que se tratava de uma mulher que foi dada como desaparecida por familiares. A família chegou, inclusive, a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Militar, quando as buscas efetivamente se iniciaram. A vítima, Ana Luísa Ferreira, de 19 anos, desapareceu no dia 11 de novembro de 2016. Uma semana após o corpo da jovem ser encontrado, o suspeito, Givanildo Durval de Faria, foi preso e aguarda julgamento. Givanildo foi visto com a vítima em imagens de câmeras de segurança. As investigações mostraram que Ana conheceu o homem no dia do crime. O delegado, que esteve à frente dos trabalhos, esteve presente no júri e explicou como foi possível chegar ao suspeito. Os investigadores que acompanharam o caso na época reuniram câmeras de comércio, de residências e, sobretudo, do olho vivo, que são essas câmeras da prefeitura. E, através das imagens, nós conseguimos identificar a vítima entrando no veículo do réu que está sendo julgado aqui hoje. E, a partir daí, refizemos todo o trajeto que ele fez com o carro, com a vítima dentro. E a última câmera que visualizou o autor foi a câmera da saída da cidade, que dá acesso exatamente aonde o corpo foi localizado. O homem, na época com 40 anos, tinha um histórico de crimes sexuais. No veículo do suspeito, os peritos criminais localizaram uma luva cirúrgica, um comprimido para estimulação sexual e um gel anestésico de uso íntimo. O réu aguardou o julgamento em regime fechado. Segundo o promotor Fábio Valera, as provas são suficientes para incriminar Givanildo. E esse conjunto de indícios indicam que realmente o réu foi o autor do assassinato e do estupro da menina Ana Luísa. Para o juiz Renato Zupo, os trabalhos do júri determinam a sentença de forma objetiva através da análise dos autos. Todo processo que vem a júri popular, ele é carregado de provas para a acusação e para a defesa, que são as provas da instrução do processo, que serão apresentadas aos jurados, que irão deliberar no dia de hoje. Emocionado, o irmão de Ana Luísa conta como foram as buscas pela irmã até chegar ao crime. A gente está com esperança de hoje que a gente haver justiça. Para minha família foi toda destruída em relação a esse assassinato da minha irmã. Ana Luísa era mãe de 2 filhos e tudo que a família quer é ter a certeza da justiça diante da perda. A justiça tem que ser feita assim, de uma forma verdadeira para que ele não vá para a rua e faça isso com outras famílias também, porque foram 2 crianças que ficaram sem a mãe e assim, é uma dor que nunca acaba, sabe? Nós esperamos que, se houver condenação, que essa pena seja superior a 20 anos, é o que nós acreditamos. O julgamento durou mais de 10 horas e o réu Givanildo Dorival Faria foi absolvido. O corpo de jurados alegou provas insuficientes, mas a Promotoria de Justiça vai recorrer da decisão. E a gente encerra por aqui e você pode rever as nossas reportagens no nosso portal diariosintonia.com.br. Outras notícias amanhã no JS Meio-Dia. Fique agora com Café Sintonia. Uma boa noite para você, obrigado pela audiência e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.